Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma lição, dessa vez a lição número 8, cujo tema é confessando e abandonando o pecado. Esse tema, gente, é um tema extremamente importante porque faz parte, da história da nossa vida passada, o pecado, mas também é um tema que vai dizer respeito à nossa caminhada cristã. Então, é necessário entendermos que o assunto pecado, nós éramos, antes de sermos aceitos por Cristo, antes de sermos salvos por Ele, nós éramos imersos no pecado, porque nós éramos mortos espiritualmente. Mas depois de convertidos, nós ganhamos força para não nos tornarmos escravos do pecado. Mas nós não estamos 100% livres do pecado. E essa lição ela vai tratar de um tema importante para fazer-nos lembrar que o pecado é ainda uma realidade, óbvio, não tão corriqueira na vida do cristão, mas é uma realidade em que nós teremos que estar atentos para reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados. É interessante lembrar que a confissão dos nossos pecados, antigamente, na história da igreja, a Igreja Católica, ela até hoje ainda faz a chamada confissão auricular, que é a confissão para um sacerdote, que é o padre, que eles consideram ainda como sendo um sacerdote, alguém que vai intermediar o pedido do homem a Deus. E essa confissão auricular era uma confissão considerada pelos católicos como sendo essenciais, Mas a confissão, depois da Reforma Protestante, ela deixa-se claro que a confissão dos pecados, ela deve ser feita a Deus diretamente, tá? De todo o coração, de coração aberto, reconhecendo realmente o pecado. Então, a confissão do pecado, primeira lição, vai nos lembrar o que é confessar o pecado. E essa confissão não tem nada de confissão auricular, É uma confissão feita a Cristo, uma confissão de todo o coração, reconhecendo o pecado, confessando a Ele o pecado. E Deus sondando a pureza do nosso arrependimento, Ele então nos perdoa daquele pecado. A confissão do pecado, texto áureo, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebe que tem gente que diz, então eu vou pecar, peço perdão, pecar, peço perdão. Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Você está literalmente tentando a Deus. E de Deus, e ninguém tenta a Deus. Lembra o que Jesus falou ao inimigo no deserto. Eu vou então aqui, como ser humano, se peco, me arrependo e Deus me perdoa, então eu vou ficar pecando e me arrependendo. Primeiro que se você está fazendo isso, nem arrependido você está. E se você está fazendo isso, além de não estar arrependido, você ainda está tentando a Deus. Porque aqui em Provérbios, número 28, versículo 13, ele deixa muito claro aqui. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, porque o sinal do arrependimento é o abandono do pecado. Claro que existem pecados em nossas vidas, e você sabe quais são, eu não sei, mas você muito bem sabe, que é um pecado que a gente luta diariamente, a gente levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Mas você sabe que não está se aproveitando da graça de Deus, porque você, toda vez que cai, você se arrepende profundamente. Você muitas vezes consegue abandoná-lo por um bom período, esse tipo de pecado, mas lá na frente volta não intencionalmente a cair nele. Mas esse intervalo de tempo que você lutou para deixar aquele pecado, já denota que você se arrependeu. E aqui em Provérbios fala, aquele que confessa e abandona, esse alcançará a misericórdia. Então lutemos contra esse pecado. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas.
O mal se corta pela raiz. Lembra que Jesus falou que, ele não falou literalmente, né, mas ele fala do comportamento abrupto que a gente deve ter com o pecado. Se o meu olho direito me faz pecar, que eu arranque-o. Né? Então, o que é que te faz pecar? Arranque a raiz. O que me faz pecar muitas vezes é a TV. Fico vendo TV e a partir dali eu começo a pecar. Então, deixe de ver TV. Se esse é o teu problema. O meu pecado é a pornografia. Toda vez que eu tenho acesso à internet, eu vou lá no meu celular ou no meu computador e acesso sites pornográficos. Então, deixa de ver a internet. Muitas vezes eu uso meu Instagram e fico sendo tentado pelas roupas extravagantes de algumas pessoas e fico tentado, né, pensando em adulterar por meio daquilo ali. Então, se o Instagram está te fazendo pecar, abandona. O tratamento contra o pecado é radical. Um puritano chamado John Owen, né, no seu livro Contra o Pecado, chamado Tentação, né, John Owen, ele deixa claro o seguinte: com o pecado não se brinca. Brincar com o pecado é a mesma coisa de alguém abrir a torneira para a água sair, depois que a água sai você fecha, mas aí você não tem como mais parar o curso da água. É a mesma coisa com o pecado. Você não pode brincar com o pecado e achar que tem controle sobre ele. O pecado deve ser cortado. Primeiro eu confesso. Confissão é o reconhecimento que aquilo está me fazendo pecar. Que eu estou ofendendo a Deus com aquilo. Reconhecendo, eu preciso abandonar. Tudo aquilo que me leva a praticar aquele pecado, eu preciso abandonar. É uma decisão muitas vezes complexa. Porque muitas vezes vai lutar contra o nosso eu, vai fazer com que a gente perca coisas naturalmente, que a gente via com naturalidade, vai fazer com que muitas vezes nós cortemos determinados ciclos de amizade, com que nós deixemos de ver coisas da moda, porque aquilo pode gerar um incentivo para a prática de um pecado corriqueiro. E aqui em Salmos 51, Davi ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. 1 João capítulo 1, versículo 1. 1 João capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu acho interessante essas duas passagens, né, próximas, Salmo 51 e 1 João, capítulo 1, porque pecado não se justifica, pecado se reconhece.
Percebe que na maioria dos nossos pedidos de perdão, ele tem um pouco de tentativa de justificação. Eu primeiro tento me justificar daquele pecado que cometi. Alguns dizem, a carne é fraca. Outros dizem, mas também, Senhor, ele provocou. Percebe que muitas vezes o nosso pedido de perdão é pela metade. E aqui nós não encontramos biblicamente ninguém que tenha se arrependido dos pecados e confessado ao Senhor que não tenha reconhecido. Davi foi muito claro, quando eu peco somente contra Deus. Eu posso até tratar mal o irmão e ofender o irmão, mas esse pecado foi contra Deus. E a Ele eu devo primeiro reconhecer, confessar que eu pratiquei. Para que depois eu sempre digo, não se justifica pecado, o pecado se reconheça. Percebe que enquanto Davi não confessou o pecado, né, o que ele fez, adulterou, mandou o marido, né, da sua amante na época ir para o exército para ser morto ali, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele perdeu a alegria da salvação. Não é à toa que no versículo 12 ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, Davi, enquanto não confessou o pecado, ele perdeu a alegria da salvação. Um pecado não confessado nos faz perder a alegria da salvação. O puritano John Owen, ele diz o seguinte, eu prefiro dormir em uma cama cheia de escorpiões do que não confessar a Deus um pecado antes de dormir. Ele diz que preferia ficar numa cama cheia de escorpiões do que não confessar um pecado a Deus antes de dormir. As pessoas sabem que a consequência da não confissão dos pecados é a perda da alegria da salvação. E você sabe muito bem que enquanto eu não confesso aquele pecado, enquanto eu estou tentando justificar o meu pecado, eu perco a alegria da salvação. Quando Jesus olhou para os fariseus e disse para a mulher adúltera, e disse para assim, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e eles foram embora. Depois ele chegou para a mulher, vá e não peques mais. Jesus disse, arrependa. Eu já sei que você pecou, e você vai demonstrar que se arrependeu do pecado, não o fazendo mais, não o praticando mais. Em nenhum momento você viu que a mulher adúltera chegou e confessou a Jesus e tentou se justificar. Não. Não justifique. Reconheça. Pequei, Senhor. Pequei somente contra ti. Não vá colocar ninguém no meio, não. Porque também me provocou. Porque meu casamento já vinha ruim. E aí eu adulterei. Aí quer colocar a culpa no cônjuge, pelo adultério. Culpa a todo mundo. E ainda faz assim, mas eu não vou, tudo bem, eu errei, mas... Ou seja, fulaninho também errou. Não, você pecou. E o pecado foi contra Deus, confesse. Ganhe novamente a alegria da salvação. E em 1 João, capítulo 1, como foi lido aqui, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Tanto é que esse assunto, né, que nós estamos tratando hoje, é tanto para aquele que ainda não se converteu, que se arrependa, creia em Jesus, confesse seus pecados e você será salvo, mas também aqueles que já estão na caminhada cristã, porque não tem como não ter pecado. Só que a diferença é que nosso pecado já não é mais deliberado, a gente não faz aquilo prazerosamente. A gente às vezes peca por uma natureza humana,
por uma fraqueza momentânea, mas não faz aquilo propositadamente. E aqui no ponto 1, primeiro a gente precisa definir o que é confissão. Confessar na Bíblia, o termo usado na língua hebraica é yadá, que é jogar, atirar ou lançar. Significa, a grosso modo, estender a mão. Confessar é reconhecer, é declarar a Deus: Deus, eu pequei. Fazer como Davi fez. É por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Eu costumo dizer que os cristãos hoje, uma boa parte deles, está querendo ser cristão, aprendendo a ser cristão com letra de música. Você não aprende a ser cristão com letra de louvor, não, gente. Você vai aprender a ser cristão lendo a palavra de Deus. E quando você se depara com uma confissão de pecado como essa do Salmo 51, feita por Davi, você diz: meu Deus, as minhas orações de perdão não chegam aos pés. Nessa oração você sente o arrependimento de Davi. Você sente. O Espírito Santo faz comigo, e creio que faz com você também. Quando a gente lê esse salmo, você sente a angústia do coração de Davi. É essa mesma angústia que a gente deve ter ao reconhecer que nós pecamos. João Calvino, nas Institutas, ele diz: olha, quando você peca contra Deus, você não deveria estar preocupado em, eu pequei contra Deus, eu estou com medo de ir ao inferno. Não. A sua motivação não deve ser essa, medo de ir ao inferno. A sua motivação é porque Deus não merece. O pecado é contra Ele. Então, quando eu peco, eu não estou confessando o pecado por medo de ir ao inferno, não. Eu estou confessando porque eu pequei contra Ele. Ele não merece. Porque esse pecado de estimação, que muitas vezes eu tenho, muitas vezes você tem, foi esse pecado que levou Jesus para uma cruz. E eu não posso amar aquilo que Jesus, ou que levou Jesus à cruz. Eu não posso amar aquilo que Deus odeia. Eu não posso tentar justificar aquilo que Deus diz que não tem justificativa. Você pecou contra mim. No ponto 2, item 1, ele fala da confissão bíblica do pecado. Então aqui ele fala que a confissão, você peca contra Deus, então você vai lá e pede perdão a Deus. Muitas vezes você peca contra o irmão, pecou contra Deus também, mas pegue de perdão ao irmão. Irmão, vem aqui, estou arrependido, mas que a tua oração tenha a mesma carga de arrependimento e angústia que você encontra nesse Salmo 51. Veja a angústia dele. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O Senhor ama a verdade. Não adianta enganar a Deus, não, gente. Nós muitas vezes fazemos uma oração achando que a gente está enganando a Deus. Deus, perdão pelos meus pecados. E às vezes está sendo daqui para fora, não vem do coração. Um verdadeiro arrependido, um verdadeiro arrependimento. Ele reconhece isso aqui. Ele diz: Senhor, esse pecado está me tirando o sono. Esse pecado está me tirando a alegria da minha salvação. Perdoa-me, Senhor. Estou pecando contra Ti, somente contra Ti. E a lição aqui, ela deixa muito claro, né, que no ponto 2, que o perigo do pecado não confessado. Aí o item 2, no ponto 1, ele coloca assim: os males dos pecados não confessados. Em 1 João, ele corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão do pecado, ocultando-a, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante aos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus.
Gente, olha, além da confissão, a não confissão do pecado, tirar a alegria da nossa salvação, porque aquilo vai nos angustiando, depois de um tempo isso cria uma frieza espiritual gigante. Porque aí você praticou o pecado uma vez, não confessou, depois praticou novamente e não confessou, depois seu coração começa a ficar dormente, e aí quando você olha para trás, você já está afundado naquele pecado, simplesmente porque não quis confessá-lo a primeira vez. Lembre, gente, Deus é rico em misericórdia. Nós somos insistentemente recalcitrantes em aceitar o amor e o perdão de Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós pecamos e aí dizemos assim: não vou orar hoje não, porque eu pequei, não me acho digno de orar, não me acho digno de ler a palavra, porque eu acabei de fazer algo e eu não vou ler. É quando você peca que Deus se aproxima mais de você, esperando de você um simples reconhecimento do pecado, porque Ele vai derramar a graça e a misericórdia. Ele é abundantemente gracioso, misericordioso. Peque, mas se arrependa. Você vai pecar, natural, não é natural você deliberadamente pecar, mas quando você estiver diante de uma situação em que você viu que pecou, em seu coração vai surgir a necessidade de uma confissão e de um arrependimento, porque só confessa quem se arrepende. Não existe ninguém que tenha confessado algo sem antes ter se arrependido. A confissão já denota um arrependimento anterior. Eu estou tão arrependido, Senhor, que eu estou aqui confessando perante Ti esse pecado. Perceba que as consequências do pecado em Adão e Eva, eles foram retirados, daquele lugar. O pecado passou de geração em geração. E nós nascemos com aquele pecado natural, original, que é a resistência, que é a oposição natural ao Senhor. Nós somos mortos espiritualmente. Em Efésios, deixa muito claro isso, Efésios capítulo 2, início do capítulo 2, fala que nós éramos mortos espiritualmente, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, soprou vida em nós. No 3, as consequências do pecado de Davi. Então aqui ele fala: o rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. Muita gente diz assim: então eu pequei, mas se eu me arrepender, Deus perdoa. E perdoa mesmo, se você se arrepender, Deus perdoa. Aí as pessoas muitas vezes dizem assim: então eu vou pecar. Lembre que se você se arrepender do seu pecado, Deus vai lhe perdoar. Mas os pecados trazem consequências. Davi sofreu as consequências do seu pecado e Deus o perdoou. Mas as consequências do pecado é aquela que John Owen fala, Se eu abrir a torneira e a água saiu, eu posso até fechá-la, mas a vazão da água vai continuar. É igual ao pecado. Brinquei com o pecado, abri a torneira, o pecado saiu. Eu posso fechar e não cometer mais, mas a vazão, as consequências do pecado irão me alcançar mais cedo ou mais tarde. Aqui diz: o rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não saía da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam um conflito e o senso de culpa que marcava a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu mais espiritualmente, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do rei, do pecado do rei, reconhecendo seus erros,
a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Aí o item 3 fala que a confissão do pecado é um caminho para a cura e para a restauração. Tá? Então aqui na lição ele diz que, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho, pois somente Ele perdoa os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, Deus perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus, mediante Jesus Cristo, mediante a obra salvífica de Cristo na cruz. Através do momento em que eu confesso o pecado, eu sou alcançado pela cura e pela restauração espiritual. É um processo muito bonito, gente. Porque quando a pessoa confessa e se arrepende verdadeiramente, ela abandona aquele pecado. Quem rouba não rouba mais. Quem adultera não adultera mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem falava palavras torpes, hoje não fala mais. Percebe que a confissão do pecado denota um arrependimento. E aí, se eu estou arrependido, literalmente, eu estou sendo curado e restaurado. Regeneração. Aquele que nasce de novo, ele é regenerado. E uma das características da regeneração é a abominação do pecado e o seu reconhecimento quando o praticar. E o seu devido, claro, arrependimento. Irmão, que Deus abençoe a todos. Que nós levemos, essa lição para toda a semana, refletindo, e que isso entre em nosso coração e levemos para toda a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.